Fala pessoal, tudo bem? A gente vai fazer mais um Heresias Modernas hoje. E hoje nós vamos fazer um passeio sobre uma heresia absolutamente dominante nos nossos tempos, que é o comunismo. Qual é a relação da igreja com o comunismo? Qual é a história do comunismo e como ele se relaciona com a Santa Igreja? Papas falaram sobre o comunismo. O comunismo é uma heresia formal? A gente entende profundamente o efeito do comunismo não como um sistema de governo, um regime, um modelo econômico, como uma corrente política, mas como algo superior, mais metafísico, mais espiritual. Vamos fazer esse passeio rápido. Eu não tenho nenhuma perspectiva que esse vídeo seja exaustivo. Eu vou passar sobre vários pontos, superficialmente, só para dar uma ideia geral. Depois, com o tempo, eu vou fazer vídeos aprofundados sobre cada um dos blocos aqui. A ideia nesse vídeo é dar uma geral sobre fatos muito importantes. E aí eu já digo para vocês, não confiem em nada do que eu estou falando. Vão pesquisar. Peguem as palavras-chave do que eu estou dizendo e pesquisem. Façam sua própria pesquisa, cheguem às suas próprias conclusões. Antes, vamos relembrar o que é uma heresia. Heresia é o ato de escolher entre duas verdades. Eu não suporto a suposta contradição entre duas verdades. Por exemplo, Cristo é Deus e Cristo é homem. Isso não cabe na minha cabeça, então eu escolho uma. O herege, ele nega um ou mais um artigo dogmático de fé. E quando ele faz isso, ele se coloca fora da igreja. Ele se coloca fora do processo de salvação. Ele se auto-excomunga. O herege ele pode ser formalmente excomungado, mas ele também pode se auto-excomungar. Ele se coloca em posição de estar fora da igreja. E aí vem a excomunhão, leite e sentença. Então, partindo dessa compreensão de que heresia é a escolha errônea entre duas verdades que precisam coexistir, porque elas aparentemente são contraditórias, mas não são, que é o ato de negar um ou mais artigo dogmático da fé e, portanto, se colocar fora da barca de Pedro, porque vamos lembrar, a Igreja Católica é a única instituição na história de toda a humanidade, do mundo, instituída por Deus. A Igreja Católica é o corpo místico de Cristo, a esposa do Senhor, e vai estar até a volta do Senhor edificando o reino. Então, a missão da Igreja Católica é levar o Evangelho aos quatro cantos, converter as pessoas pelo arrependimento, pela contrição, pela doutrina, mas acima de tudo, sacramentalmente, a conversão a Cristo como Senhor e Salvador e respeitando, vivendo, crendo firmemente nos dogmas, oferecer a todas as pessoas a viabilização da redenção de Cristo na cruz e a salvação àqueles que assim abraçarem a verdade. Então a Igreja Católica é sobre levar a verdade a todas as pessoas, e essa verdade é a verdade que salva, e a verdade é Cristo. Ele o caminho, a verdade e a vida. Então, vamos começar nesse primeiro bloco deixando claro algumas coisas sobre o comunismo. O comunismo é sobre a apropriação dos meios produtivos pelo Estado. É sobre a apropriação dos bens econômicos e financeiros da população e também das empresas pelo Estado, total ou parcialmente. É sobre limitação de liberdades. Liberdades humanas, individuais ou coletivas. É sobre colocar o Estado como principal operador da vida e regulador e controlador. Então, esse é um conjunto de fatos básicos que está no campo material, no campo concreto, no campo econômico, político, social. Então, por essa perspectiva, não só os países ditos comunistas, como Cuba, Coreia do Norte, mas também a China, que tem lá o seu capitalismo de Estado, e agora praticamente todos os países do Ocidente, incluindo o Brasil, avançam, Estados Unidos, Canadá, França, avançam agressivamente no caminho das limitações das liberdades e no controle a partir do Estado. O comunismo é sobre ter o Estado como Deus, Deus com D minúsculo, ele como senhor operador
dos direitos. Ora, Deus deu a cada um de nós os direitos naturais inalienáveis. Nem eu posso tirar de mim mesmo. Dentre eles, os direitos à propriedade, a busca pela felicidade, a salvação, a acesso à verdade, a liberdade de expressão, de opinião, enfim. Claro que, abrindo um parênteses aqui, é muito importante separar teologicamente liberdade de livre-arbítrio. Deus não me deu todas as liberdades. Por exemplo, ele não me deu a liberdade de pecar, porque ele quer que eu seja salvo, e como ele é Deus de amor, ele não vai me dar uma liberdade que me condena. Mas ele me dá o livre-arbítrio que eu posso usar para usurpar um direito que Deus me deu, usando para o mal. E aí eu pago pelas consequências disso. Então, é sobre colocar o Estado como tirano central. Mas o Estado é uma máquina. Então, quem opera esse Estado? Sempre uma elite. Uma elite econômico-política intelectual que arroga a si a posição de saber tudo. Saber o que é melhor para todos. Determinar o que é bom e o que é ruim. O que é falso e o que é verdadeiro. O que é aceitável e o que não é aceitável. O que é bom para o todo e o que não é bom para o todo. Então, o Estado traz consigo essa dinâmica de uma elite pilotando um coletivo em prol do bem, em prol do coletivo. Mas em todos os estados, em todas as experiências comunistas, integral, totalmente comunistas ou parcialmente comunistas, essa elite sempre se deu bem e o povo sempre terminou na fome. E entre um e outro, tirania, prisões, arbitrariedade, morte, perseguição, enfim. Então a coisa central aqui é a supressão pelo Estado, usando de leis e de violência e de propaganda e de mentira para suprimir os direitos dados por Deus. Outra coisa importante, comunismo em última instância é sobre controle individual, que leva a falta de energia, falta de esperança, a maquinização do ser humano. O ser humano passa a ser uma peça numa engrenagem. Ele por si só não tem mais dignidade, ele é uma peça. Portanto, tem uma visão utilitarista do ser humano. Por isso o comunismo é essencialmente materialista, né? Ele não tem a dimensão da fé, a dimensão espiritual, a dimensão metafísica, porque o sobrenatural, porque o comunismo é em essência ateísta. O Estado é Deus, lembre-se, né? Mas o Estado não é o Estado. O Estado é o conjunto da elite, com suas burocracias e tecnocracias, leis e regras, que definem os podes, não podes, gostos, não gostos e por aí vai. Esse processo todo que tira a dignidade do homem, feito a imagem e semelhança de Deus, e o torna uma peça de uma máquina maior, sempre gera pobreza, sempre gera controle, gera infelicidade, gera tristeza, mas geram também um falso senso de pertencimento e contribuição. Isso é muito perigoso. Muitas pessoas são cooptadas por essa ideia do falso pertencimento, de uma causa maior, de algo bom. Aí vem os termos, né? Justiça social, dignidade humana, Estado democrático de direito, etc. O que está por trás do comunismo é a apropriação de termos, a maioria deles católicos, historicamente cristãos, para promover uma falsa caridade que no final do dia se traduz em controle, domínio e poder por essa elite. Uma outra variável importância do comunismo é que ele não é nacionalista, ele é internacionalista, ou seja, ele se propõe a ser um regime global. Por isso o globalismo, originariamente econômico, se fundiu a essas correntes recentemente, a essas correntes socioculturais, formando o que se chama comuno-globalismo, que a gente vai falar daqui a pouquinho. O comuno-globalismo tem em sua essência as correntes woke, politicamente corretas, como principais artefatos da guerra cultural, da guerra de controle de mentalidades, né? Mas uma coisa central sobre o comunismo, com essa apropriação da caridade, é que o comunismo é sobre mentir o tempo todo. Mentir, 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 mentir. E Satanás é o pai da mentira, não é o pai do ódio, não é o pai da luxúria, ele é o pai da mentira. Portanto, o comunismo é o regime de Satanás. Como muitos papas vão dizer, é o regime que os filhos da serpente, lembra de Gênesis, né? 6, os filhos, Deus fala, colocarei inimizade eterna entre os filhos da mulher, ou seja, os cristãos, filhos de Nossa Senhora,
da Igreja Católica, e os filhos da serpente, os filhos de Satanás. O comunismo se torna um instrumento, um instrumento da serpente, e o Estado se transforma na nova serpente, né? Então, o demônio, como pai da mentira, usa da mentira escalada em propaganda recorrente, com falsos dados, falsos especialistas, falsas verdades, meias verdades, deturpações e subversões da verdade, para enganar. Porque o demônio é aquele que engana, mente, né? Mata, rouba. Mas acima de tudo, demônio, diabolos, é aquele que divide os filhos da luz entre si. Por isso o comunismo, na sua vertente mais moderna, woke, politicamente correta, ele é tão fragmentador. Ele basicamente estabelece guerra de todos os subgrupos contra todos os subgrupos, dentro de uma falsa caridade, bondade ativista, de direitos, de reposição e reparação histórica, de justiça, e de amor, e de acolhimento, e de empatia, e etc. Então percebam, é homem contra mulher, é gay contra hétero, é trans contra gay, é branco contra negro, é velho contra jovem, é o homem contra a natureza, é um estado contra o outro, o cara que foi vax com o que não foi. Todo o processo é sempre de fragmentação e divisão. Porque, como Maquiavel mostra claramente, ao dividir, você controla, né? Quanto mais fragmentado, mais aquele que consolida a fragmentação controla as partes. Portanto, esse processo de controle global, ele é embasado num pilar central da mentira e num pilar central da divisão e da promoção da fragmentação. E esses dois pilares, mentira e fragmentação, se alimentam, gerando uma máquina de ódio, uma máquina de calor, uma máquina de perda da realidade, perda de contato com a verdade objetiva e, portanto, de auto-engano. Até que em determinado momento você é vencido, o ser humano normal, pela narrativa comum, pela narrativa falsa e mentirosa que se torna verdadeira. Ele é vencido, mesmo sabendo que está sendo enganado, porque ele não tem mais energia para lutar ou para enfrentar. Ou porque ele acha que não vale a pena enfrentar, porque se todo mundo está dizendo e todo mundo está fazendo. Mas se nada disso funciona, aqueles poucos que resistem à mentira e enxergam a verdade, são atacados e oprimidos pelo medo. O medo do processo, o medo da mácula física e, eventualmente, o medo da morte. Como acontece em diversos regimes e aconteceu desde sempre, desde a Revolução Soviética. Mas a gente não pode esquecer, por fim, que muito se fala de guerra cultural. Mas, e aqui eu quero que vocês guardem bem isso, a guerra cultural é uma expressão imaterial de algo que vem daqui de cima. Nós estamos eternamente em guerra espiritual. Satanás e seus demônios querem nos levar ao inferno, nos afastar da luz, nos afastar de Deus, nos tirar da Santa Igreja, nos afastar da verdade, nos colocarmos uns contra os outros, uns contra os outros. A guerra espiritual, ela se desdobra numa guerra religiosa, a única religião verdadeira e as diversas falsas religiões pilotadas em favor dos falsos deuses. Desde sempre foi assim. Essa guerra religiosa claramente se traduz numa guerra social, cultural, e essa guerra sociocultural que se transfere para a educação, para a mídia, para a internet, para as redes sociais, se transforma formando esse mercado de opiniões, embasado cada vez mais pela falsa ciência e pela falsa filosofia, se desdobra numa guerra política e econômica. Então, guerra espiritual, guerra religiosa, guerra sociocultural, guerra política e econômica. Por que eu disse falsa filosofia? Porque sempre, como Deus é o Criador, a teologia, a ciência de Deus, a filosofia tenta explicar a teologia. E a ciência demonstrar
as hipóteses filosóficas que explicam, que procuram explicar a verdade no processo da relação do homem com Deus. Do século XIX para cá isso foi invertido, desde a Revolução Francesa, na verdade. Jogou-se a teologia para dentro do quarto, você quer ter a religião que você quiser, desde que esteja dentro do seu quarto. O espaço público não é espaço para a fé. E a ciência se transformou no Deus dominante e a filosofia tentando explicar a ciência. Confie na ciência, confie na ciência. Ora, não tem nada mais que se descredibiliza a si própria do que a ciência. E isso é bom, por quê? Porque a ciência é um processo contínuo de buscas. E é normal que o que eu descobri hoje não funcione amanhã, porque hoje eu sei mais coisas do que eu sabia antes. Então, se eu transformo um Deus, um objeto mutável, imperfeito e insuficiente em Deus, é claro que eu estou confiando, estou construindo minha casa na areia, como Nosso Senhor diz. Mas essa inversão é a inversão que está estabelecida hoje, nesse mundo ateu, agnóstico, apóstata. Esse mundo que jogou fora Cristo e jogou fora a fé, especialmente no Ocidente aqui. Só lembrando, né, quando eu falo sobre asfixia econômica e o lado econômico do comunismo, alguns instrumentos, desde Lenin, são muito reconhecidos. Dentre eles, aumento de impostos contínuo para asfixiar a classe média. Não se esqueça, a classe média, as empresas médias, as empresas nacionais, as empresas locais, o micro e pequeno empreendedor são alvo. Por quê? Porque quanto menos gente autossuficiente produzindo empregos e riqueza para si próprio, mais gente dependendo do Estado e mais controle. Portanto, o comunismo é sobre privilegiar a elite, que pilota, e dar benécias para manter os pobres, mais pobres, felizes na sua própria pobreza. E aniquilar o meio que geraria riqueza, educação, cultura, condições para tirar os que estão mais embaixo, a partir do emprego e da dignidade, e ao mesmo tempo eles ascenderem às classes mais altas, obviamente o que a elite não quer. Então, aumentar continuamente impostos, taxas, sangrar o bolso das pessoas, colocar normas, leis, regulamentações, controles, novas regras. Também a promoção ou a permissão da corrupção generalizada, as punições assimétricas, o justo sendo punido e o injusto sendo, o culpado sendo liberado, a juristocracia, que é a invenção de leis, né? Então, eu vivo num sistema cujas leis naturais dadas por Deus produzem o direito natural, e agora eu mudo tudo isso e vou para um sistema onde as leis do homem geram o direito positivo, que é o direito do homem, que já não tem mais conexão com a verdade, com as leis naturais. No mundo normal, o direito positivo é uma extensão do direito natural, respeitando o direito natural. Ele é uma melhora, uma evolução, uma contextualização, uma circunstancialização do direito natural ao longo do tempo. Mais ou menos como se fosse uma hermenêutica, uma exegese no mundo jurídico. Do jeito que nós estamos vendo, não. É uma ruptura, é uma total contraposição ao direito natural. E isso cria leis injustas, que geram medo, que geram insegurança, que reduzem a motivação das pessoas em produzirem, em crescerem. E aí vem com um regime de medo também, obviamente, prisões arbitrárias, sequestro de bens, a restrição das liberdades, enfim. E sempre com a mídia dominante, sustentando as narrativas com falsos dados, falsas evidências, falsas vitórias, né? Veja lá como os coreanos do norte adoram o seu ditador, né? Aquela cara sorrindo sempre em público e tal, né? Então, o resumo desse primeiro vídeo, como eu disse, eu vou fazer bloquinhos, né? É simples. O comunismo, ele é um sistema político, é um sistema econômico, é um regime, mas é um sistema filosófico. Mais do que isso, ele é uma religião sem Deus. Ele tem todos os artefatos e atributos de uma religião, inclusive a fé, mas não a Deus. Por isso ele atrai tantas paixões, especialmente nos jovens. E como o comunismo é algo metafísico, traduzido num sistema de poder internacional, começa a se formar claramente a ideia de que o comunismo é o regime que propicia o que se lê em Apocalipse como o sistema da besta. É via esse comum globalismo, esse globalismo de valores, religiões, onde todo mundo é igual,
Pensa na sigla DEI, D-E-I, diversidade, equidade e igualdade, inclusão, perdão. Claro que esses são valores que eu consigo ler catolicamente, mas no contexto do globalismo, Dei, que não por acaso quer dizer Deus em latim, né? Agnus Dei, Quitoris Peccata Mundi, né? Cordeiro de Deus, né? E suas expressões maiores, né? ESG, Agenda 2030 da ONU, metas do World Economic Forum, todos esses parâmetros que parecem corretos, e muitos deles isoladamente são corretos, dentro de um sistema organizado, levam à descristianização da sociedade e ao materialismo total da história, a revisão total da história é o materialismo total da cosmovisão das pessoas, do jeito como as pessoas vivem suas vidas. E aí a vida perde valor. Por isso, tantas leis pró-a tararabor tararatô ou eutanásia nascendo. Por isso, a visão das pessoas de maximizar a felicidade nesse mundo, nessa vida, porque se não tem vida eterna e não existe pecado, então eu vou ser feliz agora e vou fazer o que eu quero. Essa visão metafísica do comunismo ela é muito preocupante, foi ela que os papas, desde o começo, atacaram e condenaram. E nos próximos vídeos nós vamos ver isso com muita clareza. Quem são os atores, como eles jogam, como eles agem, etc. Essa visão metafísica do comunismo é o que nos asfixia como católicos e que irá nos perseguir reputacionalmente, socialmente, culturalmente, como já está acontecendo em diversos países, inclusive no Brasil, e daqui a pouco, provavelmente, judicialmente e sabe-se lá Deus, se virá um martírio. Né? Para alguns de nós, como vai funcionar? Não é dado a nós saber os tempos e momentos, mas ao mesmo tempo é dado a nós saber que se os ventos estão mudando, como Jesus disse, né, a gente tem que saber que os fatos têm algum significado. E aí, para fechar o vídeo, com esse primeiro breve passeio, quando eu digo sistema da besta, né, sistema do anticristo, para que ele se instale é fundamental a remoção do caterro, que é aquela figura que São Paulo diz em 2 Tessalonicenses, que é o agente instituído por Deus que evita o avanço do mal. Vamos voltar um tempo aqui, um pouquinho no tempo. Vamos lembrar que Cristo é o Senhor do universo, Cristo Rei, mas o demônio, Lúcifer, Satanás, é o príncipe deste mundo. E Cristo fala isso abertamente. Fala para Pilatos, fala para um monte de gente. Então, Cristo fala o tempo todo que o reino dele não é deste mundo, né? Então, para que o sistema da besta se instale, aquele que evita o avanço do mal precisa ser removido. E quem é esse agente? Uns dizem que é a Igreja Católica, outros dizem que é a Igreja Católica mais os reis católicos. Outros dizem que é a fé católica, mesmo que a Igreja Católica esteja infiltrada. Seja como for, Jesus Cristo é o piloto, o centro, a essência, a fortaleza do caterro. E ele, como pedra angular, a pedra que foi desprezada, em outra passagem ele vai dizer, precisa ser removido. E é isso que está acontecendo com esse ecumenismo desvairado. Por isso, o ecumenismo é um instrumento, o relativismo é um instrumento tão poderoso, cultural, na guerra religiosa do comunismo. Eu vou parar por aqui, nesse primeiro vídeo. Não acreditem em nada do que eu disse. Vão procurar fatos e dados. E a gente se vê no próximo. Fique com Deus.